Olá, bom dia, a paz do Senhor. Estamos dando um início a mais uma meditação aqui da Palavra de Deus. E hoje a gente vamos estar lendo e meditando um pouco no Salmo 137. Quero trazer para os irmãos uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, a qual ela tem por título Projeto de Deus, ninguém para. Se você tiver alguma Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura, vamos estar lendo o Salmo 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. E o versículo 4 ele diz: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Amém? Meus queridos irmãos, os salmos, ele tem uma espiritualidade e algo assim tão maravilhoso da gente estar lendo. Se a gente com calma analisar cada salmo, a gente vamos ficar impressionado com o poder de transformação que cada salmo contém. Os salmos, a gente vamos ver ali o homem, ele sendo homem expressando as suas vontades, o seu desejo perante Deus. A gente vamos ver o homem ali rasgando o peito perante o Senhor, mostrando as suas fraquezas, as suas fragilidades, e uma oração tão profunda e tão humana que a gente vamos ver no Salmo. Nos Salmos a gente vamos ver o homem ele rasgando a alma perante Deus. E quando o homem ele decide rasgar a alma perante o Senhor, quando o homem mostra a sua dor, o seu sofrimento, a sua situação a Deus, Deus ele se compadece do homem e Deus ele cura o ser humano. Hoje, no nosso contexto, no nosso cotidiano, hoje no nosso meio, a gente vamos ver muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes espiritualmente. Por quê? Porque hoje as pessoas não rasgam a alma perante Deus, elas não mostram quem realmente elas são. Elas não dizem o que realmente estão sentindo. Hoje as pessoas preferem viver de aparência, preferem mostrar ser aquilo que elas não é. Elas preferem viver uma espiritualidade fingida. Pessoas que estão abatidas, que estão passando por uma grande dificuldade espiritual, elas não têm a humildade de reconhecer o momento que elas estão vivendo e rasgar a alma para Deus, pedindo ajuda a Deus, mostrando quem realmente elas são, para que Deus venha a curar. E nesse Salmo 127 a gente vamos ver e analisar o homem mostrando para Deus o seu sentimento. O salmista que ele vai começar a recordar, o salmista vai começar a lembrar os momentos vividos na Babilônia. A Bíblia diz que quando os babilônicos destruíram Jerusalém,
levaram o povo em cativo, e na Babilônia o povo começou a viver debaixo de opressão, o povo começou a viver oprimido, o povo começou a passar situações depravadoras, situações desfavoráveis dentro da Babilônia, coisa de tristeza e vergonha. Então o salmista ele vai começar a dizer: quando a gente assentávamos nas margens dos rios na Babilônia, a gente chorava, a gente derramava lágrimas, porque a gente lembrava de Jerusalém. O salmista aqui está dizendo que o povo de Deus na Babilônia, eles começam a lembrar da alegria vivida lá. Eles começam a lembrar como era bom, como era satisfatório viver em Jerusalém, viver ante a presença de Deus, glorificar o nome do Senhor. O salmista está dizendo como era gostoso viver aonde Deus habita. Porque aonde Deus habita tem alegria, tem louvor, tem cântico, tem adoração, tem manifestação de glória e poder. Então eles vão lembrar dessa situação vivida por eles. E quando eles fazem uma comparação como eles viviam e como eles estavam vivendo, eles começam a chorar. Ele começa a entristecer, dos seus olhos começam a derramar lágrimas. Só que aqui me faz eu entrar numa reflexão e perceber uma coisa. O que é que eu percebo aqui? Primeiro, é que as pessoas elas só dão valor depois que perdem. Aqui a gente estamos vendo os judeus dando o valor que eles tinham, mas só simplesmente depois que eles perderam. Porque enquanto eles estavam desfrutando da presença de Deus, enquanto eles estavam desfrutando da manifestação de Deus no meio deles, eles estavam vivendo de todo jeito, eles estavam praticando coisas que desagradavam a Deus, mesmo tendo a promessa de Deus sobre a vida dele, mesmo tendo o dom de Deus para entoar louvores que tocava a alma, transformava o ser, eles não aproveitaram isso. E por eles endurecer o coração, por eles praticar coisas que não agradavam a Deus, Deus entregou eles nas mãos do inimigo. E agora eles estão passando opressão na Babilônia. E agora quando eles começam a passar por essas opressões, começam a passar por essas dores, essas angústias, eles começam a lembrar de como eles viviam. E eu quero trazer já em cima disso aqui uma reflexão para a tua vida. Começa a dar valor hoje àquilo que Deus está colocando diante da tua vida. Começa a dar valor mais ao teu ministério, começa a dar valor mais à tua família, começa a dar valor mais ao teu trabalho, começa a dar valor mais àquilo que Deus tem te presenteado. Não deixa para dar valor quando você vier perder aquilo que Deus tem te dado. Porque os judeus aqui, eles só vieram reconhecer a graça e a vontade de Deus na vida deles depois que eles perderam. Mas você não espere perder para dar valor. Porque quando você dá valor àquilo que Deus entrega nas tuas mãos, quando você dá valor àquilo que Deus tem para a tua vida, os milagres que Deus opera no meio da tua casa e da tua família, quando você dá valor a isso, abre portas para que Deus realize muito mais na tua vida. E o versículo 2 do Salmo 127 vai dizer o seguinte: nos salgueiros que há no meio dela pendurávamos as nossas harpas. Olhe comigo, as harpas eram usadas no louvores ao Senhor. As harpas eram usadas em adoração a Deus, no seu templo. As harpas eram usadas por pessoas que tinham dom
de adoração, por pessoas que quando adorava, que quando cantava hinos a Deus, havia uma manifestação de poder e glória de Deus no meio deles. As pessoas receberam esse dom de Deus para poder curar, para poder fortalecer os seus irmãos. E hoje, analisando hoje o nosso contexto, a gente vai ver que muitas pessoas que têm recebido o dom de Deus, que têm recebido ferramenta de Deus para glorificação do nome dele, seja fortalecendo o irmão, seja agindo de qualquer maneira para agradar a Deus e glorificar o seu nome, hoje essas pessoas estão como esses judeus estão pendurando aquilo que Deus tem entregado. Tem pessoas que estão esquecendo, deixando de lado o que Deus entregou em suas mãos. Mas eu quero trazer hoje para a tua vida uma palavra poderosa de Deus. Porque se você for analisar e continuar lendo o texto, você vai entender que os judeus, eles penduravam as harpas. Não é porque eles não tinham desejo de cantar, porque eles ainda tinham desejo de cantar a Deus. Eles tinham desejo de ver a presença de Deus no meio deles, mas eles só penduraram a harpa, eles só deixaram de lado o dom que Deus deu para eles. Não era por causa que eles não tinham vontade, é porque eles tinham. Não era porque a chama não ardia dentro dele, porque a chama ainda ardia. Sabe por que eles penduraram as harpas? Por causa dos outros, por causa dos opressores, por causa daqueles que oprimiam eles. E hoje as pessoas no nosso meio, hoje missionário, levita, pregadores que Deus tem levantado no nosso meio, têm deixado de lado aquilo que Deus tem entregado. Não porque eles não têm chamada, não porque a chama ainda não arde dentro dele, não porque eles não têm dom dado por Deus, mas sabe por quê? Por causa dos outros, por causa dos opressores, por causa daquilo que as pessoas estão falando. Eles estão pendurando as harpas. Mas eu quero trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus para a tua vida e dizer: Deus vai sacudir o salgueiro, mas você vai ter de volta aquilo que você tem pendurado, aquilo que você tem deixado de lado. Deus te entregou, foi para você usar. Continue pregando, continue louvando, continue evangelizando, porque enquanto você está fazendo isso, vai ter manifestação de Deus na tua vida, vai ter poder de Deus na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Deus vai se fazer presente. Por isso, não deixe de lado aquilo que Deus tem te entregado. Não pendure, continue louvando, continue pregando, continue acreditando, porque Deus vai entrar com providência nessa causa tua. Assim como Deus entrou com providência lá na Babilônia e tirou o povo dele da opressão, tirou o povo dele da aflição e do sofrimento, Deus também vai agir na tua vida e os opressores vão ter que se calar e reconhecer que Deus é contigo. Sabe por quê? Porque você tem promessa de Deus. E quando Deus tem promessa na vida de alguém, quando Deus tem projeto na vida de alguém, pode até tentar, pode até se levantar, mas projeto de Deus ninguém para. E você é um projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Por isso, continue usando o que Deus te entregou. Continue usando o que Deus tem te dado. E continue adorando Deus Todo-Poderoso. Não deixe para fazer isso quando você perder. O momento é agora. Use o que Deus te entregou, porque enquanto você estiver usando, vidas estão sendo fortalecidas, vidas estão sendo restauradas e um mover do céu está agindo na tua vida. Continue acreditando nessa palavra. Deus é contigo. Não desista, porque você é um projeto de Deus. E projeto de Deus, ninguém para. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.